Olá, seja muito bem-vindo ao Vanguarda Talks, o podcast da Sicredi Vanguarda, que traz conversas claras, responsáveis e estratégicas sobre temas que impactam a vida real das pessoas e das empresas. E o assunto de hoje é urgente: segurança, fraudes e como cada pessoa, empresário, colaborador ou associado pode e deve se proteger. Porque segurança não é só tecnologia, é atenção, é informação e é atitude. E para isso, a gente recebe o assessor de segurança da Sicredi Vanguarda, o Odinei Grezelli, que vai nos ajudar, né, Odinei, a entender o que está acontecendo no cenário atual, quando o assunto é golpes, e como agir de forma preventiva. Odinei, seja muito bem-vindo. É exatamente isso, Michele. Obrigado pelo convite. Hoje a gente está aqui para trazer um ponto muito importante, que é o tema relacionado a golpes e fraudes. Inclusive, a gente traz dicas de segurança para a gente evitar prejuízos financeiros. E até a gente quer entender, né, hoje, os golpes estão realmente aumentando ou eles apenas ficaram um pouco mais visíveis aí porque os meios de comunicação, as redes sociais permitem uma visibilidade maior? De fato, eles estão sim aumentando, Michele. Inclusive, em 2025, em relação a 2024, os casos de golpe subiram 65% no Brasil. E o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial em relação a pessoas que foram vítima de um golpe ou de uma fraude e acabaram tendo prejuízos financeiros. Ou seja, são números muito expressivos, né, hoje. Mas o perfil mais comum de vítima hoje, tem um perfil específico de vítima que os golpistas estão atacando? Não tem um perfil específico, embora pessoas da terceira idade ou acima de 50 anos são mais suscetíveis a cair num golpe ou numa fraude, até porque são essas pessoas que normalmente concentram o maior valor de valores mesmo, de dinheiro guardado, né? Inclusive a volumetria em relação à subtração de valores através dessa tática criminosa está mais concentrado nesse público, mas não tem um público específico que é mais vítima hoje no Brasil em relação ao tema. Todos sejam jovens de 18 anos, meia-idade, né, pessoas que possuem muita instrução ou muito conhecimento, ou mesmo pessoas da terceira idade. Não existe um público específico, todos são suscetíveis a ser vítima de um golpe em algum momento. E até essa questão que não tem nada a ver, né, com dinheiro guardado em conta, muito pelo contrário, né? Às vezes, se eles encontram uma brecha de obter um limite de crédito, algo nesse sentido, essas pessoas também são vulneráveis a isso, né? Com toda certeza. A gente tem que estar bastante atento e ficar atento nas dicas de segurança que a gente vai trazer aqui hoje. Por exemplo, normalmente o criminoso, o golpista, ele vai trazer um tom de urgência, vai induzir a pessoa a acessar o seu aplicativo, a sua conta, e muitas vezes, Michele, ele induz a vítima, através de uma ligação por vídeo no WhatsApp, a compartilhar a tela. E aí ele consegue ver muita informação, inclusive ver se tem algum limite de crédito fácil, pré-aprovado, disponível. E ele induz a vítima a fazer a contratação e depois esses valores muitas vezes acabam sendo subtraídos através dessa tática. Até pra gente voltar um pouco para as pessoas entenderem, né? Golpe e fraude são duas coisas diferentes, apesar da sensação de impotência ser igual no fim das contas, mas são duas coisas diferentes. Explica um pouquinho pra gente. Totalmente hoje. Diferente, Michele. A fraude, vamos começar primeiramente com a fraude. Não significa, né, que os sistemas são frágeis, mas sim houve um comprometimento técnico. E como que acontece isso? Normalmente a vítima, o usuário, abre portas. E como que é abrir portas? Por exemplo, compartilhar informações que eu não deveria, clicar em links, baixar e instalar aplicativos maliciosos, ou seja, eu abri portas para o fraudador, para o golpista acessar a minha conta, mas não fui eu propriamente dito que fiz as transações. E muitas vezes uma situação como essa é caracterizada como uma fraude, e a fraude ela é coberta por um fundo de cobertura, que acaba indenizando, devolvendo o valor ali para a vítima. Já o golpe é quando existe a participação direta da vítima, ou seja, vamos imaginar que é a ligação da falsa central. O golpista liga para mim, fala que existe uma compra suspeita, eu acredito no impulso, né? Fico preocupado no impulso, eu acredito naquela história mentirosa, que normalmente a gente chama de engenharia social. Eu acesso e eu faço os procedimentos que ele está pedindo para eu fazer. E esses procedimentos, muitas vezes, no próprio inconsciente, eu nem estou percebendo. Eu estou pagando um boleto, fazendo um Pix, fazendo uma TED, e às vezes, só depois, um tempo depois, a gente acaba percebendo que fomos vítima de um golpe e perdemos dinheiro. E
quando a gente fala em fraude, né, que às vezes a gente acaba cometendo alguns atos que parecem uma rotina, um link que parece normal, né, e acaba abrindo portas, infelizmente, para isso. Isso mudou também nos últimos anos? Os golpistas estão mais atentos, encontrando táticas novas em relação às fraudes? Sim, eles evoluíram muito e continuam evoluindo consequentemente. Voltando um pouquinho à questão do golpe, o golpe não tem garantias de ressarcimento. A fraude tem um fundo de cobertura, o golpe não tem garantias. E quando a gente olha para o cenário de um modo geral do mercado financeiro, eles vêm se sofisticando muito nos últimos anos. Inclusive, quando a gente fala de engenharia social, que é uma tática, a engenharia social nada mais é do que o coração do golpe. É aquela mentira que o golpista conta para convencer a vítima a fazer determinados procedimentos. E eles vêm se profissionalizando muito em relação à engenharia social. Como? Falando de forma técnica, transparecendo ser de fato a central de atendimento do banco, e aí eles usam imagens do Sicredi ou de qualquer instituição financeira, lembrando que não é um problema do Sicredi, mas um problema do mercado financeiro como um todo. Eles utilizam a imagem de todas as instituições financeiras, ou mesmo de um colaborador, né? Às vezes eles roubam ou usam a identidade de um colaborador da instituição financeira. Para que isso? Para dar mais credibilidade ao golpe. Aí o que a gente faz? Uma análise muito pontual em relação a esse tema. Uma vez que eu tenho uma engenharia social mais sofisticada, né, com um palavreado técnico, atrelado a imagens ou alguma coisa que atrele a instituição financeira para dar mais credibilidade, e vem mais. A partir deste ano, o ano passado a gente já teve vários casos relacionados. A gente tem a inserção da inteligência artificial, que vai auxiliar para dar mais credibilidade ainda nesse tema. Ou seja, hoje, através da IA, ela vem para o bem, mas também vem para o mal. A IA hoje consegue distorcer uma mensagem, colocar a imagem do Odinei, uma imagem da Michelle, e transmitir uma mensagem que não é verdadeira. Até a própria voz que eles estão alterando, né? Que eles estão conseguindo gravar a sua voz e depois eles reproduzem isso em IA. Isso é verdade mesmo? Correto. Existe o golpe, hoje é uma modalidade nova que começou já em meados do ano passado, que é o golpe do silêncio. Você já recebeu aquela ligação que ninguém fala nada do outro lado? Claro que existe uma técnica das próprias telefonias para identificar se aquela linha está ativa ou não. Só que também está sendo utilizado essa mesma modalidade por golpistas fraudadores para quê? Clonar a voz da pessoa. Agora, Michelle, imagina comigo. Sabe o golpe do falso sequestro? Sim. Existe toda uma encenação. Por trás disso, você ouve uma encenação de choro, pedidos de ajuda de alguém se passando por um familiar próximo de você, te segurando na linha, exatamente, né? Pra você não conseguir falar com ninguém, pra ver se é verdade. Correto. Né? Para criar aquela encenação, para impulsionar a vítima a fazer as transferências, fazer os pagamentos. Agora, se a gente empregar a IA, num caso como este, eu colocar a voz do familiar lá, por exemplo, eu vou dar muita mais credibilidade na abordagem. Né? Por isso que a IA, infelizmente, ela também vem para o mal. E não precisa ser só essa questão da própria ligação. Ultimamente, a quantidade de conteúdos que as pessoas têm gravados, profissionais, nas redes sociais, também pode servir de insumo, né? Para você jogar numa IA e a voz ser utilizada em diferentes tons. Isso também é um risco, né, hoje? Com toda certeza. E quando a gente fala de dicas de segurança, não existe uma receita de bolo. As pessoas, elas vão ter cada vez mais o discernimento, vão ter que ter mais discernimento para entender o que é certo, o que é errado. A tal da fake news, identificar um vídeo que é feito por IA, né, ou mesmo um áudio, né, gravado ali através de IA para simular que é um parente, um familiar próximo que está falando. As pessoas vão ter que parar para pensar. Aliás, essa é outra dica de segurança. Normalmente, pessoas que são vítimas de golpe, elas não param para pensar, elas agem no impulso. Elas acreditam que alguém está acessando a minha conta, que eu vou ter um prejuízo financeiro, mas na verdade você está dando insumos para que o golpista obtenha sucesso em tirar o seu dinheiro. Até esses dias aqui na nossa cidade, estavam divulgando que tinha um golpe, que alguém ligava para um estabelecimento comercial e falava, olha, se você não fizer o Pix em tanto tempo, 2 criminosos no casal vai entrar aí, vai apontar uma arma e vai te assaltar, né? Ou seja, as pessoas, os golpistas, né, e os golpes, eles estão muito diferentes ultimamente, com uma ameaça até presencial, né, caso não seja feito. Mas tem golpes que são mais recorrentes, que vocês percebem o relato, né, muitas vezes até de outros lugares, de pessoas que vocês conhecem, que são mais recorrentes também?
Com toda certeza. Em primeiro lugar, a gente vai citar novamente o golpe da falsa central, que são aquelas ligações onde o golpista, o fraudador, ele simula a central de atendimento dos bancos, né, através de uma gravação, uma linguagem muito técnica, e aí ele transmite uma mensagem que pode ser: sua conta foi invadida, né, o seu cartão foi fraudado, alguém acessou indevidamente a sua conta. E agora, uma das últimas modalidades que está sendo utilizada é falar também que o gerente e a agência estão sendo investigados pela polícia. Então, várias técnicas são utilizadas dentro da técnica da falsa central de atendimento. Então, isso é um ciclo. Talvez amanhã a mensagem que vai ser transmitida vai ser outra, mas a técnica utilizada é a mesma. Em primeiríssimo lugar, entra a falsa central. Por quê? Basta ter um celular, um telefone nas mãos e fazer uma ligação. Em segundo lugar, está muito em alta, no último semestre do ano passado, início deste ano, o golpe do falso advogado. Está acontecendo muito, muito. Se eu, Odinei, entrei com um processo contra algum órgão, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que entender, porque muitas informações são públicas. Exato. Então, se a pessoa tem um certo acesso num tribunal de justiça que seja, muitas vezes, por a informação ser pública, ela consegue ter acesso a todo o histórico do processo, inclusive os dados do advogado. E uma vez que ele tem a informação do advogado, ele joga lá no Google, na internet, uma rede social, procura por ele lá, printa uma foto dele, coloca no número aleatório e entra em contato com a vítima ou a pessoa que está entrando com o processo, se passando pelo advogado. E aí fala o seguinte: olha, a causa está ganha, porém, para você receber o valor em conta, nós temos que fazer alguns pagamentos, pagar algumas taxas. É um absurdo, É um né? absurdo. Então, outra dica importante, gente, sempre se certificar se o remetente, a pessoa ou o canal que está entrando em contato contigo, de fato, é seu advogado. Se for o caso, ligue para o escritório dele através do número que você tem conhecimento, não através do número que está entrando em contato contigo. Se alguém está se passando pelo seu banco, pela sua instituição financeira, valide se o canal utilizado, se o número utilizado é um número oficial. No caso do Sicredi, assim como as outras instituições financeiras, tem um selo verificado, né? Tem um número lá, tem um selo verificado, que é aquela bolinha azul ali do lado, né? Então é importante a gente olhar para isso, né? É muito fácil hoje eu pegar um número aleatório, pegar uma imagem, a logo da minha instituição financeira e colocar lá e se passar por um colaborador da instituição e entrar em contato a fim de aplicar um golpe, né? Infelizmente está se tornando muito comum. E as pessoas precisam o quê, Michele? Parar para pensar. Não agir no impulso. Não dá pra agir na emoção, né? Exatamente. Nessas horas a gente tem que ser racional mesmo, Você né? percebe que as dicas são simples, né? Com essas dicas simples a gente consegue evitar muita coisa. Agir no impulso, não pensar, acreditar. E muitas vezes, Michele, a gente acompanha casos que nem se trata de um golpe ou de uma fraude. É um engano. O que é isso? É a pressa. Eu insiro a chave Pix lá, eu nem confirmo se eu estou enviando o valor para a pessoa certa, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o golpe do falso advogado. Olha, para cair o valor na sua conta aqui, a gente precisa pagar algumas taxas. Ele vai te passar uma chave Pix, alguma coisa. Antes de você confirmar o pagamento, você precisa olhar para quem que você está enviando. Você tem o nome de uma pessoa aleatória. Opa, peraí, quem que é essa pessoa? Né? Olha que dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Não, e até umas novas roupagens de golpe, né? Antigamente se falava muito, eu lembro quando eu era criança, que era o golpe do bilhete premiado, que a pessoa ia até a lotérica, aquela coisa tal. Hoje parece que tem uma nova roupagem via SMS, que é que você tem X mil pontos que vão expirar no seu cartão. Às vezes nem o nome da instituição está escrito da maneira correta, né? Na maioria das vezes, e com um link muito suspeito. Ou seja, esses golpes, eles vão ganhando novas roupagens, assim, e você percebe isso ao longo dos anos? É um ciclo, eles vão evoluindo conforme situações aleatórias vão ocorrendo. Aliás, mencionou a questão do golpe do bilhete premiado. Ainda hoje tem pessoas que caem nesse tipo de golpe. É verdade. Ainda acontece. Né? Quando a gente olha para o link falso, que é o golpe do SMS, muitas vezes você clicar por clicar, não necessariamente um golpe vai se materializar, né? Porém, o que acontece? Muitos golpes ou fraudes começam por ali. A partir do momento que a pessoa clica no link, é como se eu estivesse lançado um anzol com a isca. Opa, clicou, o peixe está enroscado aqui. Agora, em muitas situações, o golpista ele recebe essa informação, o que ele faz? Pega o celular e vou ligar, olha, você clicou num link que não deveria, gerou todo um problema aqui e agora a gente tem que resolver.
E muitos desses links, Michele, ele serve para quê? Ele vai direcionar para uma página falsa, né, simulando ali a página do seu banco, né, ou de uma loja onde você deseja comprar um produto. São N possibilidades. E ele pede para você inserir informações do seu cartão de crédito, informações da sua conta, um número, a senha, informações sensíveis que a gente não deve compartilhar com pessoas desconhecidas, muito menos através de um link desconhecido. Inclusive, esse golpe do SMS, do falso link, também ele é conhecido por pescaria, porque ele serve para quê? Primeiramente, pescar informações sensíveis da vítima para daí então materializar um golpe ou materializar uma fraude. E até por isso que às vezes a gente se questiona, nossa, mas sou tão inteligente, como é que eu caí num golpe? Eu tô tão informada. Mas aí não é uma questão só de inteligência, né? Ou de uma questão também de parar e pensar. E aí, para entender um pouco esse ponto de vista do golpista, né? Fazer essa engenharia reversa, o que esses golpistas, eles exploram mais? É medo, é urgência, é a ganância, a confiança? Tem um padrão estabelecido? São todos eles. Principalmente o medo e o senso de urgência. Perceba que eles sempre vão entrar em contato informando que ocorreu um problema que precisa ser resolvido o mais rápido possível. Voltando no caso da falsa central. Alguém invadiu a sua conta, seu cartão foi fraudado. Existe uma compra suspeita de R$4.000 na loja tal. Tem que resolver isso aqui com máxima urgência, senão você vai perder esse dinheiro. Então, primeiro ponto, né? O senso de urgência. Pare para pensar. Michele, se alguém entrou em contato contigo e falou, existe uma compra de R$4.000 no Mercado Livre no seu nome. Se você sabe que você não fez essa compra, por que eu vou perder minha paz, né, dar chance pro azar, dar corda numa situação como essa? Porque daí sim eu corro sério risco de perder esse dinheiro. Então, primeiro ponto, o emocional, o senso de urgência. A ganância, não sei se é a palavra correta. Vamos usar, talvez, dinheiro fácil. Gente, cuidado. Aliás, essa é uma outra dica muito importante de segurança. Não existe milagre. Eu vou investir 2.000 e vou receber de volta 8.000 em questão de 2 semanas. Gente, cuidado com isso. Não existe milagre, dinheiro não cai do céu. Infelizmente, né? Infelizmente. Antes você falou muito da engenharia social. Para as pessoas que são leigas, né, assim como eu, qual que é o papel da engenharia social? A engenharia social, Michele, é o coração hoje quando a gente olha para o cenário de golpes e fraudes. É o ponto mais importante. Ela é uma tática utilizada por golpistas, fraudadores, para quê? Enganar as pessoas. Nada mais é do que uma historinha mentirosa que a pessoa conta para ludibriar, para enganar a vítima. E por exemplo, ela sequestra a atenção da vítima. Sequestra, ela agarra a atenção, a pessoa não consegue pensar ou raciocinar direito, ela fica presa naquele problema, né? E essa engenharia social, nos exemplos que a gente utilizou aqui da falsa central, a sua conta foi invadida, alguém acessou indevidamente a sua conta, seu cartão, isso é uma engenharia social, né? E a partir do momento que você aplica essa tática para a vítima, normalmente ela fica presa, ela não consegue parar para pensar, raciocinar, e é neste momento que as situações indesejadas e os prejuízos financeiros acontecem. E não são poucos, né? Não são poucos. Tem crescido ano a ano aí, então o pessoal tem que ficar muito atento a isso, né? Com certeza. Para as pessoas se protegerem, então, eu queria que você citasse algumas regras básicas de proteção digital que toda pessoa deveria seguir, fazer a lição de casa. Existem várias, né? As dicas mais simples, né? Primeiro, sempre parar a pensar, manter a calma, não se apavorar. Identifique se a pessoa que está entrando em contato contigo de fato é um familiar próximo, é uma pessoa que você conhece, é de fato o banco que está entrando em contato contigo. Além disso, a gente vai além, né? Existe a autenticação de 2 fatores, que é aquela segunda camada de segurança que a gente consegue colocar no WhatsApp, nas redes sociais, para evitar com que essas redes muitas vezes sejam roubadas por pessoas de má fé. Agora nós temos uma atualização recente, agora ocorreu no final do ano do Banco Central, que é o BC Protege Mais. Já acessei, inclusive. É muito importante. Muito importante. Isso precisa ser divulgado muito, porque uma das táticas criminosas muito utilizada hoje é entrar em contato com a vítima, subtrair os valores e enviar esses valores para a mesma titularidade. O que é isso? Mandar para outro banco esses valores numa conta que foi aberta indevidamente no nome da vítima. E como que é feito isso? Basta a vítima compartilhar informações básicas que permitem o fraudador, o golpista, abrir uma conta sem com que ela saiba que isso ocorreu.
Até porque os sistemas, quando eu estou transferindo um valor meu para uma conta minha, do Sicredi, por exemplo, para outra instituição financeira, ele não identifica como sendo uma transação suspeita. Né? E aí o valor vai, e de lá ele pulveriza para fora. O que o BC Protege Mais faz? Ele impede a abertura de contas no nome da pessoa sem o consentimento dela. Ou seja, se o Odinei tem conta no Sicredi hoje e amanhã o Odinei deseja abrir conta em outra instituição financeira, eu preciso acessar o site do Banco Central e desativar essa opção do BC Protege Mais. E é tão simples e tão simples. rápido. É uma chavinha que você ativa. Exatamente. Acessa lá com a sua senha do gov.br, né, pelo perfil, e te garante uma segurança absurda. Exatamente. Assim. E as pessoas até acham, mas não vai conseguir. E hoje, com essa ascensão de facilidade de instituições financeiras surgindo, né, enfim, de vários segmentos, sejam elas presenciais ou fintechs, então, infelizmente, as pessoas se aproveitam, né, com o CPF e o endereço, elas vão lá e, infelizmente, abrem uma conta, né? Consegue abrir uma conta, exatamente. E é importante a gente ressaltar o cenário brasileiro hoje em relação ao tema golpes e fraudes. Por que a gente está em primeiro lugar no ranking? Né, em número de vítimas, em número de casos. Até porque a gente revolucionou o mercado financeiro, o mercado de pagamento. Hoje o Pix, ele é o principal meio de pagamento no Brasil hoje. Exato. Não porque ele é o vilão. Porque ele revolucionou o mercado de pagamentos pela sua facilidade. Então, naturalmente, pessoas de má fé, criminosos, encontraram uma alternativa de tirar dinheiro fácil das pessoas. Mas, Michele, através dessas dicas que nós trouxemos aqui hoje, é sim possível evitar prejuízos financeiros através dessa tática criminosa. E até, por exemplo, né, às vezes, tô lá acessando, tô distraída e clico num link suspeito. O que eu faço? Primeiro ponto. Reza. Vamos lá. Ter fé é importante, sim, com certeza, mas primeira coisa, coloque o seu celular em modo avião, né, para evitar acessos indevidos e tudo mais, né, verifique, né, troque as suas senhas. É importante, inclusive, a gente, a cada tanto período de tempo, fazer a substituição das nossas senhas por uma senha inédita, seja do e-mail, de uma rede social, do WhatsApp, né, da conta bancária. É importante a gente se atentar quanto a isso. Também a gente precisa se atentar se for instalado aplicativos maliciosos. Existem aplicativos que concedem um acesso remoto ao aparelho, outros que espelham a tela. Tem algum exemplo, assim, de coisas que podem estar fantasiadas de outras coisas, de outros aplicativos com outras funcionalidades e são aplicativos perigosos? Não existe uma regra em relação a isso. Né? Primeiro, nunca baixe aplicativos fora da loja oficial lá do seu aparelho. Nunca. Geralmente, quando você baixa um aplicativo fora da loja oficial, ele pode estar comprometido. Ou seja, o objetivo dele, ele é algo ilícito. É rastrear, é espelhar, é conceder um acesso remoto para que criminosos consigam acessar, né, e cometer algum tipo de ato ilícito. Isso é muito importante. Né? Mas eu já acompanhei casos assim, de vítimas, que ele estava adquirindo um produto, né? E o golpista lá, na verdade, ele não estava falando com a loja, e sim com o golpista. E esse golpista orientou ele a baixar um aplicativo que supostamente era para rastrear o produto que estava sendo enviado, né, para a vítima. Mas, na verdade, era um aplicativo malicioso que concedeu acesso ao aparelho da vítima. E aí aconteceu uma situação, né, um prejuízo financeiro, uma situação indesejada. Quando a gente fala em golpes e fraudes, não são só as pessoas físicas que estão correndo risco, pessoa jurídica também, né, hoje? Com toda certeza, né? Pessoa jurídica sim também está caindo em golpe. É muito importante quem tem uma empresa olhar para o seu financeiro. Treinar a equipe é muito importante. Talvez ter um checklist ali, né, de dupla autenticação de pagamentos, olhar para boletos, gente. Está acontecendo muitos casos de golpes do boleto fraudado. Olha só aqui, esse trocadilho. Golpe do boleto fraudado. Lembra? Golpe é diferente de fraude. Ou seja, dá para contextualizar numa frase só, exatamente. O boleto fraudado, ele não é uma fraude, ele é um golpe. Porque você optou por pagar ele. Então é importante a gente olhar para os boletos, seja físicos, digitais, aqueles que a gente recebe através de uma correspondência ou mesmo através dos meios eletrônicos, que é o mais comum hoje. É sempre olhar, porque muitas vezes na impressão ali, ele pode ter uma máscara. Mas quando você faz a leitura do código de barras, o destinatário do valor pode ser outro. Mas eu lembro que quando eu estava com a empresa, né, hoje, até aparecia lá no meu DDA, né, os boletos para pagar e tudo mais.
mais, e às vezes aparecia um boleto de alguma instituição que eu nunca tinha ouvido falar, que não era um pagamento recorrente, nem natural, de um CNPJ que eu nunca vi. E aí você joga lá no Reclame Aqui, você joga de repente no Google e pergunta, é golpe? E geralmente já tem muita gente que coloca lá. Então, às vezes, essa atenção, né, hoje, né, enfim, se for terceirizado ou não seu financeiro, se for um departamento, se você mesmo empresário cuida disso, é importante dar uma pesquisada antes, né? Porque geralmente tem mais gente que caiu nisso, né? Com toda certeza. Michele, e o Reclame Aqui, inclusive, é um meio muito importante. Muitas pessoas evitaram cair num golpe através de uma simples consulta no Reclame Aqui. Quando eu olho para um produto, ou mesmo um serviço, principalmente produto que eu quero adquirir, e o preço está muito inferior ao preço de mercado, cuidado. Primeiro ponto de alerta. Cuidado com ofertas vantajosas demais. Essa é outra dica de segurança. Muitas vezes, quando você joga essa empresa, essa loja que está te oferecendo esse produto no Reclame Aqui, já pode ser que tenha lá reclamações, e aí é apenas uma certificação que se trata aí de uma propaganda falsa de um produto que, na verdade, você não iria receber. Exato. Bom, e se a pessoa ou a empresa foi vítima de um golpe, o que ela deve fazer imediatamente? Se desesperar, não vai ser o caso, não vai resolver o problema. Não vai resolver. Não vai resolver o problema. Sempre, o mais rápido possível, entrar em contato com a sua instituição financeira. Tempo é uma variável muito importante neste caso. Lembrando que golpe não tem garantias de ressarcimento. Qual que é a garantia que a gente tem? De abrir contestação, realizar os trâmites internos que a gente tem que fazer e acionar o sistema para que o sistema consiga rastrear os valores. Uma vez que identifica saldo, valor na conta de destino, é possível sim fazer o bloqueio e o resgate desse valor. Só que isso na maioria das vezes não acontece porque o criminoso, o golpista, ele pulveriza esse valor, né, para outras contas. Ele é muito mais rápido, ele é rápido, né? Ou ele saca, ou ele pulveriza, manda para outras diversas contas laranjas, né? Esse é um ponto importante, né? Por que existem contas que são utilizadas para receber esses valores? Porque muitas pessoas acabam ou emprestando ou mesmo vendendo o seu CPF ou mesmo CNPJ para esse fim. Mas até no interior do Paraná aconteceu, né, esses tempos. Não faz muito tempo que pegaram uma casa numa cidade até de um porte grande aqui no Norte Pioneiro, né? Onde tinha uma equipe que trabalhava com isso. Era uma equipe grande, parecia uma central de telemarketing. É uma empresa, é uma nova empresa, uma nova modalidade de empregabilidade, é isso? Correto. Inclusive no Brasil, infelizmente, para o fim ilícito, né, Michele? Exatamente. Ilícito. Já tivemos várias quadrilhas no Brasil que foram desmanteladas. Literalmente, eles possuíam uma estrutura de qualquer organização, de qualquer empresa, né? Com mesas de trabalho, com computadores, celulares. Existiam metas para quem aplicava mais golpe. E premiação, inclusive, para quem conseguisse se despontar, tirando dinheiro das pessoas de bem. Infelizmente, acontece, né? E eles possuem estruturas muito bem organizadas. Infelizmente, hoje, no Brasil, o crime organizado, ele de fato ele é organizado. E por isso que denunciar ajuda a proteger outras pessoas, não importa o tamanho do golpe, não importa o tamanho da fraude? Com toda certeza, porque a partir do momento que eu denuncio, primeiro eu consigo criticar aquele número, aquele remetente, seja um número de celular, telefone, um e-mail, né, ou uma rede social, um perfil falso. Primeiro que eu crio um insumo para criticar aquela rede, aquele remetente. Segundo, eu consigo levar mais insumos para as forças de segurança, para as forças de investigação, conseguir realizar de fato uma investigação mais elaborada e em algum momento chegar até os responsáveis pelo ato. Porque enquanto tem muitas pessoas levando golpes, ao mesmo tempo tem toda uma equipe por trás, né, nas instituições financeiras, né, no próprio sistema Sicredi, por exemplo, tem uma grande equipe e até as forças policiais que estão cada vez mais especializadas nisso, né, hoje. Com toda certeza, né? Então é importante sim denunciar, por mais simples que seja. Recebi aqui uma abordagem, por mais que eu percebi que não era golpe, denuncie, bloqueie, é muito importante. Maravilha, Odi, muito obrigada pela sua entrevista. É sempre muito importante a gente estar falando sobre golpes e fraudes, porque eles estão, né, os golpistas infelizmente estão cada vez mais atualizados, então a gente precisa ficar também, né? Com toda certeza. Lembre-se das dicas de segurança. Elas são simples, mas com toda certeza vai fazer toda a diferença no dia a dia das pessoas. E é muito importante também, Michele, a gente olhar para as nossas casas, as pessoas que estão junto, nossos pais, nossos avós, irmãos, muitas vezes pessoas que não têm muita familiaridade com tecnologias. Ou até os filhos que ficam mexendo no celular. Os filhos que ficam mexendo no celular. Habilitar, eu fiz isso para os meus pais, o BC Protege Mais, eu ajudei eles a habilitar no perfil deles.
né, para que eles estejam mais protegidos. Então é muito importante a gente também olhar para as nossas casas. Michele, foi um prazer. Muito obrigada. Os golpes estão cada vez mais sofisticados, mas continuam explorando algo muito humano, que é a confiança. Segurança começa na informação e se fortalece no comportamento. Na Sicredi Vanguarda, segurança não é apenas tecnologia. É orientação, é prevenção e relacionamento. Então, se esse episódio te ajudou, compartilhe com alguém da sua família ou da sua equipe, porque informação protege. Até o próximo Vanguarda Talks.